Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 31. Continuando nessa nossa jornada do discipulado, discípulos de Jesus, não os únicos, mas unicamente discípulos. Hoje nós vamos ver a segunda atitude do discípulo para com o Senhor Jesus. Nós vimos que a primeira é segui-lo, e seguir a Jesus implica ir onde ele foi, pensar como ele pensa e fazer o que ele faz. E hoje a segunda atitude é permanecer em sua palavra. O verso 31 do capítulo 8 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Nós vamos ao Apocalipse de João, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos traga iluminação, revelação. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão rico. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar, Senhor, em comunhão com os santos, com o teu povo, com a tua igreja, com aqueles que vão viver para sempre na tua presença. Te louvamos e queremos agora rogar ao Senhor, Pai, que o Espírito do Senhor venha trazer ao nosso coração iluminação, entendimento espiritual, revelação do Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós queremos trazer todo o pensamento cativo a Jesus. Queremos não apenas ouvir, queremos, Senhor, que a palavra do Senhor desça para o nosso espírito, toque o nosso espírito, Senhor. Nós te pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Permanecer na palavra. Essa é a segunda atitude do discípulo de Jesus para com o Senhor. Não só segui-lo, mas estar compromissado, envolvido, apegado, firmado na palavra do Senhor. E para que a gente possa estar firmado, apegado, construindo a nossa vida como o Senhor Jesus deseja, a palavra precisa fazer morada no nosso coração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15, ele diz: habite ricamente em vós. A palavra habitar é fazer morada, é ocupar, é ser implantada dentro de nós. Não apenas na nossa mente, mas sobretudo no nosso espírito, no nosso coração, aonde Deus constrói uma nova vida. 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto muito importante com relação à palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o verso 17, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há aqui alguns ensinamentos com relação à palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é apenas um livro de devocional. A palavra de Deus, ela tem uma natureza espiritual. Ela, por si mesma, é poderosa em seus efeitos. Quando a gente pega a palavra, nós não estamos pegando um livro qualquer. Nós estamos pegando aquilo que Deus quis que fosse registrado para ministrar a nossa vida, a sua vontade, a sua pessoa, o seu propósito, o seu projeto. Então, a palavra de Deus, Paulo chama de sagradas letras. Foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Há uma santidade aqui diante de nós. Há algo sagrado que não pode ser desconsiderado, né? Não pode ser levado de qualquer forma. Há muito tempo atrás, na geração dos Azo, a gente era chamado de Bíblia, né? Olha os Bíblia aí. A nossa geração, né, já. A gente era chamado de os Bíblia, né? Eu lembro que pouco tempo atrás, na minha mocidade, quando eu me converti, a gente disputava quem conhecia mais as Escrituras. Aliás, eu sou do tempo daquele pessoal que fazia chamada na mocidade. Tinha chamada plenária, né? E a gente tinha que responder a chamada com um versículo. Hoje ficou fora de moda, né? Mas a palavra é, segundo o apóstolo Paulo, ela é sagrada, ela tem uma natureza espiritual, ela é um instrumento de Deus, ela é o meio pelo qual Deus resolveu comunicar a nós a sua pessoa, o seu caráter, o seu plano, quem Ele é, o que Ele deseja e o que Ele é capaz de fazer. Hebreus capítulo 4, verso 12, escritor fala do poder dessa palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só. Portanto, quando a gente lê, medita e está diante dessa palavra, nós estamos diante de algo de natureza sobrenatural, sagrada, espiritual, poderosa. Né? Esse momento que a gente está aqui falando das Escrituras é um momento poderoso.
há o Logos em evidência, mas também há um rema, ou seja, há uma palavra falada, exposta, mas também há uma palavra específica que o Espírito Santo traz ao coração de pessoas, e testifica, e modifica, e impacta, e produz coisas novas dentro da gente. E você pode ler o texto 810 vezes. Algo novo vai sempre estar diante de você. É maravilhoso isso. Portanto, é importante levar a palavra de Deus muito a sério. Segundo o apóstolo Paulo diz que ela é inspiração de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada traz a ideia no original de sopro de Deus. Ela foi soprada de dentro para fora, no coração, na mente dessas pessoas que Deus separou para registrar o que Ele queria. Então, ela não é alguma coisa qualquer que surgiu na mente de algumas pessoas interessantes que resolveram espontaneamente registrar alguma coisa relacionada a Deus. Não. Deus inspirou, Deus soprou, Deus gerou de dentro, no coração, na mente dessas pessoas, a palavra, aquilo que Ele queria que ficasse registrado. Inclusive sobre defeitos, pecados, quedas, demônios, batalhas, tudo. Né? Paulo diz que toda a Escritura foi inspirada, é inspirada, não há exceção. De Gênesis 1 a Apocalipse, nós temos toda a Escritura inspirada por Deus. Né? Tirando as folhinhas que você tem aí, Sociedade Bíblica, não sei o que e tal, os comentários de rodapé, né? O que foi registrado porque Deus quis que assim o fosse. E aquilo que não está claro é porque Deus, de alguma forma, quis que a gente, por enquanto, não soubesse, não entendesse. Né? Como Ele disse aos seus discípulos. O que eu estou falando, vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. Então, tem coisa que a gente vai entender ao longo da história. Tudo que Deus desejou que fosse registrado está aqui. Esse livro aqui não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele não é palavra de homens, ele é palavra inspirada por Deus. Deus idealizou, executou e, guardada a participação e característica de cada escritor, Deus os usou para fazer registrado o que Ele desejava que fosse registrado. Paulo fala isso quando se reporta ao Israel. Olha, aquilo que aconteceu com eles foi registrado, inclusive, para exemplo nosso, para que não caiamos nos mesmos erros que eles caíram. E ela é inspirada pelo próprio Deus, portanto, é divina. Ela é palavra de Deus. É Deus falado, ou Deus dito, como diz Eugene Peterson. É o Deus dito. É Deus se manifestando através do verbo. A Escritura é obra do Espírito de Deus. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, segunda de Pedro 1:21. Ele fala assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro, quando escreve
está afirmando aos irmãos. É provável que alguns duvidassem de algumas coisas, principalmente porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele está, se for o anjo Gabriel, por favor, não, ele se reportava ao Velho Testamento e algumas cartas que já existiam, mas depois toda a Escritura avaliada lá pelos irmãos foram consideradas as que existem, nós temos hoje nas mãos como palavra inspirada. Fato que a Igreja Católica acrescentou uma linha da Igreja Católica e do judaísmo, principalmente os fora de Jerusalém, alguns livros no Velho Testamento, mas não foram considerados pelos estudiosos, pelos irmãos, como inspirados. Então, se você pegar a Bíblia Católica, ela vai ter muitos outros livros, mas são considerados livros não inspirados e serve como dado histórico importante, né? Então você vai ter lá Macabeus, Jebuseus, Tobias e Judite e um monte lá, mas não é considerado inspiração de Deus. Isso foi apenas uma linha do judaísmo, mas não representou a inspiração de Deus de acordo com os apóstolos, de acordo com os irmãos, a liderança da igreja, os pais da igreja. E Paulo diz que a palavra é útil, ela tem uma utilidade, ela é uma ferramenta de Deus, primeiro para ensinar. O texto diz que ela é útil para o ensino. A palavra ensino aqui é didascalia, não é só o ensino verbal, é o ensino doutrinário, formativo. A ideia de como você pega uma criança e vai ensinando, educando essa criança até que ela tenha seus conceitos, concepções formatado. A ideia de discipular, de instruir, de formar, de doutrinar. Então a palavra, ela tem essa utilidade, ela de formatar, nos conduzir ao padrão de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu entendo, mas é o que Deus diz que vale. O problema da igreja, muito dele é o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo. E aí, mas nós temos que, está escrito, obedece, não está, não mexa com isso, né? E ela é útil para repreensão. A palavra significa convencer do erro. Repreender não é xingar, não é dar bronca, é mostrar que o padrão é esse. Você está indo para o lado errado aí. Você está se conduzindo fora do padrão, né? O padrão é esse aqui. Então, o padrão está nas Escrituras. E a Escritura que nos convence, ela que nos mostra. Por isso o escritor de Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes. Ela vai lá e discerne, ela mexe, ela revela o padrão de Deus. E aí a gente vendo o padrão de Deus, fala, gente, é para lá que eu tenho que ir. Aí a gente corre, Jesus me ajuda. Tem misericórdia, Espírito Santo. Me dá graça, porque eu quero viver esse padrão aqui. Eu posso até não conseguir, mas eu preciso, eu desejo, porque eu sei que esta é a vontade do Senhor. E o Espírito Santo, então, quando eu digo que eu quero, que eu desejo, eis-me aqui, então ele opera
poderosamente nesta palavra e em mim, para que eu possa viver de acordo com o padrão de Deus. Né? Por isso, a repreensão, a utilidade da palavra para nos mostrar esse padrão e nos mostrar qual o desejo de Deus com relação à nossa conduta. Ela trabalha junto com o Espírito Santo. A palavra é instrumento do Espírito Santo, inclusive com relação aos profetas. Está escrito, o que foi falado é bíblico, porque nenhum profeta pode contradizer o escrito, ao registrado. Né? Então, sim, eis que o Senhor fala contigo, servo meu. Você vai casar com a irmã fulana. Aí você vai lá ver. Eis que eu te digo, servo meu, será possuidor de grandes riquezas. Deixa eu ver aqui, esse negócio aqui. Que a Bíblia fala sobre riqueza, possuir riqueza. Tem que conferir, gente, o que vale é isso aqui. Paulo diz que se ainda que um anjo venha e anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito. Né? Então, esta aqui é a verdadeira profecia. Nenhum profeta pode contradizer as Escrituras. A mensagem profética, ela é uma palavra definida, revelada, específica a alguém, mas que não contradiz as Escrituras Sagradas. Né? Amém? E eu sei que muitos profetas têm dificuldade com isso. Né? Mas eles precisam estar aqui. Aquilo que é o padrão de Deus para a nossa vida. E é útil para correção. A palavra correção aqui é a palavra também que dá a ideia de aprimorar, de aperfeiçoar. Não apenas de mostrar o erro, mas de mudar, de aperfeiçoar, de amadurecer, de transformar. É aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. É a renovação da mente. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Vamos repetir? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que é o e não transformai-vos. E o resultado, qual seja boa. Amém. Foi diminuindo, mas foi bom. Pela renovação da vossa mente. O aperfeiçoamento que Deus vai gerando, mudanças, transformação, aprimoramento na nossa vida espiritual, na nossa maneira de caminhar com Jesus. E é muito interessante, irmãos, porque muitas pessoas entendem a salvação como o ato de Deus tirar alguém do inferno e pôr alguém no céu. Mas a salvação não é bem esse o conceito. Salvação é o trabalho de Deus para colocar o céu dentro de nós. E isso Ele faz através da ação do Espírito na palavra, nos transformando, nos fazendo nascer de novo. Então, uma pessoa que está na igreja, que se diz crente, mas que você não vê nada do céu na vida dela, então a gente pode ficar desconfiado. Porque a salvação vai implicar nessa transformação. E a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo se utiliza para fazer
esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento na vida de cada cristão. Isso quer dizer que hoje eu tenho que estar muito mais crente que ontem. Hoje eu tenho que estar muito mais maduro que ontem. É terrível quando alguém tem 30 anos de crente e continua a mesma coisa. Mas é maravilhoso quando uma pessoa tem 1 ano de crente e já vive uma certa maturidade na fé. Já tem uma maturidade, porque maturidade é relativo, né? Não é verdade? Você conhece muito cara aí de 50, que parece um adolescente. Então, maturidade é um negócio muito relativo, né? E você conhece muito adolescente que tem uma maturidade que parece que já é um adulto, né? E o Paulo fala que ela é útil para educar na justiça. A palavra justiça significa retidão. E a palavra educação que ele usa aqui, a palavra paideia, que quer dizer discipular, disciplinar, formar, instruir de forma formativa, transformadora. O discipulado tem isso. Ele tem que ser algo, por isso que é um relacionamento, não é uma apostila, né? Discipulado não é uma apostila que a gente segue algumas receitas. Discipulado é transmissão de vida, é formação e transformação. E isso se dá no relacionamento. E a palavra que o Paulo usa aqui é essa: que nós sejamos discipulados ao ponto de viver essa retidão, que é a justiça segundo as Escrituras. É ser reto, mas reto como Deus deseja. Uma segunda coisa é que a palavra tem uma finalidade. Ela, pelo menos 2 coisas, uma dupla ação da palavra. Ela vai gerar amadurecimento, certo? Paulo diz que o homem de Deus seja perfeito, verso 17, de 2 Timóteo 3. A palavra perfeito é a palavra maduro, aperfeiçoado, completo, eficiente. Amém? Quando a gente lê lá, né, Mateus 5, seja perfeito, como vosso Pai é perfeito. Você fala, que é isso? Mateus estava maluco quando escreveu isso aqui. Estava doidão. Como é que pode alguém ser perfeito como Deus? A palavra perfeita ali é essa: maduro, amadurecido, aperfeiçoado. Então, há um processo, isso não acontece no xelabaxéia, não. Isso não acontece na imposição de mãos. Isso não é doado. Isso é adquirido, é vivência na palavra de Deus, na aplicação das Escrituras, no conhecimento das Escrituras, no entendimento a respeito das Escrituras sagradas. Então, ela produz esse amadurecimento. Segundo, Paulo fala perfeitamente habilitado, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeitamente habilitado, essa expressão, é uma expressão do tempo de Paulo, uma expressão náutica. Então, a ideia era quando o navio estava pronto para zarpar, ou seja, todos os equipamentos funcionando, testados, estava tudo certinho. Então,
o navio podia zarpar. Então, a palavra de Deus, ela equipa, ela torna você alguém equipado para servir. Lembro da minha mãe espiritual, Dona Aide, muito querida irmã, crente, cheia do Espírito Santo. Ela falava assim, pregador que chega lá no púlpito e não estudou nada, não vai falar nada. Porque o Espírito vai ensinar e vai usar aquilo que o Espírito deu a ele, que ele estudou. Então, se ele chegar lá, ele vai bater Bíblia e vai ser uma confusão. Então, ela sempre falava isso, que a gente precisava ler, estudar, meditar, porque a palavra ia nos dar condição de também instruir outros, de partir, de caminhar, de andar nesse mundo, mesmo que seja, como é muitas vezes, um mar bravio, nós temos todas as condições para fazer uma jornada abençoada, eficiente, porque a Bíblia nos habilita para isso. O homem, a mulher de Deus, o cristão, ele tem a Bíblia para equipá-lo. E na hora certa ele vai poder utilizar o equipamento certo na situação que se evidencia. Paulo escreve a Timóteo, aí 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar é a ideia de cortar reto. É a ideia de não ter desvios. Né? E isso é muito bom, porque tira os nossos achismos. Eu, conversando com alguém esses dias, e falando que estava ouvindo o Dr. Russell Shedd, falei, é bom ouvir o Dr. Russell Shedd, né? Que a gente pode ouvir tranquilo, porque não vai ter caroço na fruta, porque é reto, é Bíblia. Agora, se ouvir certas pessoas, tem que ouvir assim, isso aqui, né? Você tem que ouvir mais precavido, né? Mais atento. Agora, ouvir o Shedd você até relaxa, porque você sabe que vai sair o miolo, né? Então, a ideia que o Paulo fala é que o servo de Deus ele vai sendo equipado de forma a não ter desvio, a não, acrescentar e nem tirar nada por conveniência da palavra de Deus. Ele instrui na verdade, é capaz de dizer a razão da sua fé, porque ele tem sustância na palavra. Né? Amém? A palavra de Deus é acolhida por ele como palavra de Deus. Às vezes ele não entende, mas ele obedece. Por isso que obedecer vem antes de entender. Você vai entender depois de obedecer. Foi assim. Ô Abraão, sai da parentela e vai, meu filho, para uma terra que eu vou te mostrar. Sai, filho. Mas onde é que é? Vou te mostrar. Então você obedece primeiro para entender depois. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Quem procura entender antes de obedecer, jamais vai aprender como precisa ser aprendido. Então, é isso que o Paulo fala. A segunda coisa com relação à palavra de Deus, além da sua utilidade, sua inspiração, o Senhor Jesus diz que é preciso permanecer nessa palavra. Que os discípulos vão permanecer. Eles vão estar consolidados,
confirmados, aglutinados, apegados, firmados na palavra de Deus. E isso tem duas esferas importantes. A primeira esfera é em relação à doutrina. E a doutrina depende de nós. Vai demandar uma disciplina nossa. Paulo, escrevendo aí, 1 Timóteo 4,13, Timóteo 4,13. Diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Essa é a primeira esfera, que é a esfera doutrinária, que depende da minha disciplina, em ler, em estudar, em buscar, em arguir a palavra. Isso depende de mim. É aquilo que o escritor de Hebreus, no capítulo 5, nos também informa. No verso 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o que está querendo dizer? Que nós temos que, nesse aspecto doutrinário, nós temos que ter uma disciplina. Todo dia é um privilégio você pegar a Bíblia. E hoje está facinho, gente. No tempo do Zazo, que era na mocidade, não tinha esse tablet bonito que ele tem, né, Zazo? A Bíblia, não tinha tanta Bíblia. Era uma Bíblia só e mesmo assim surrada. Uma versão mais antiga do que o rascunho. E cebosa, que a gente, né, usava como desodorante. Aí não dava para abrir na escola, não dava para abrir no trabalho, não dava para abrir, né, Jerry? Enquanto espera um compromisso, na hora do almoço, fazendo a cesta. Hoje você tem facilidades que lhe propiciam. Poxa, está no trânsito parado? Parado. Pelo amor de Deus. Além de ser multa, está errado. Ser multado, né? Então, parado, deixa lá no tablet. Hoje você tem a palavra em CD, né? Bota lá, vai ouvindo. Então, hoje você tem, assim, facilidades. Não justifica você não se sentir e não aproveitar a oportunidade que você tem para se familiarizar, para estudar a Bíblia. E, então, para você permanecer na palavra, você precisa conhecer a palavra. Precisa se envolver com a palavra e ser envolvido pela palavra. Até porque, meus irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias, e eu acredito que nós estamos vivendo esses dias, o diabo se tornaria como um anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos, os servos do Senhor. Então, nós temos que ir além do versículo, entendeu? Já viu aquela pessoa que faz da Bíblia um horóscopo? Aí pega o versículo e às vezes fora do contexto. Então eu vou dar algumas diquinhas aqui importantes. Primeiro, para você estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia,
Tem que ler, velho. E ler aqui, gente, não é fazer a leitura o ano todo. Isso aí é bom. Mas ler a Bíblia de uma forma mais intensa. Não como o jornal do dia, não como um devocional do Max Lucado. É ler, mas com expectativa, ler com atenção, reler, ler de novo. Pastor Jeremias Pereira diz assim que para a gente começar a aprender alguma coisa sobre um texto, nós temos que ler ele pelo menos 50 vezes. Isso é o que ele ensina no seminário. Seminarista, se você não lê o texto pelo menos 50 vezes, com atenção, com expectativa, então, lê, gente. Lê sem pressa. Lê, relê. Não fique com pressa. Eu quero acabar o livro de Mateus uma semana. Não, calma. Relaxa. Sem estresse. Lê. Lê de novo. À medida que você vai lendo, o Espírito de Deus vai trabalhando. Porque nós somos seres que temos memória curta. A gente se esquece. Por isso que Deus usou muitos rituais, muitos memoriais. A ceia mesmo é um memorial, porque nós somos meio esquecidos. Nós estamos aqui num culto, a gente esquece que Jesus pagou um preço alto pela nossa vida. Então, nós precisamos ler. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai captando a mensagem, amado mestre. Captei. Então, lê. Segundo, observar. O que é observar? Eu aprendi desde cedo, pouco tempo atrás, na minha conversão, no tempo dos asos não tinha isso não. Fazer a chamada hora silenciosa. E foi um método assim, americano. Né? Nem tudo que é americano, mas esse foi bom. Hora silenciosa, todo dia, no mesmo lugar, de preferência na mesma hora, Bíblia, caneta, caderno na mão. Lê, pelo menos 30 minutos. Relê. E vai observando o que tem no texto. E vai escrevendo. Vai observando no texto, fazendo pergunta. Quem é que escreveu isso aqui? Estava falando com quem? Quando? O que estava rolando naquela hora ali? A quem ele estava respondendo? Vai anotando. Aqui o cego foi com o cuspe santo de Jesus. Que legal. Mandou ele lavar lá no tanque. Por que mandou lavar lá no tanque? E o outro não mandou lavar no tanque? Interessante. Vai perguntando o texto. O Shed chama isso de martelar o texto. Vai martelando, até chegar à pérola. Porque aí você vai para a interpretação. Vai tentar encontrar a ideia principal do texto. O que esse escritor, o que o Senhor quis dizer com isso aqui? O que está querendo dizer? O que Deus está aqui tentando passar? Qual é a ideia central desse texto? E aí você pode também correlacionar. O que é correlacionar? É pegar. É um trabalho de apoio, né? Determinado texto, que você vai encontrar a mesma ideia em outro texto. Ou textos semelhantes, por exemplo. Nos evangelhos você tem lá, o Mateus fala a mesma coisa de um jeito, o Marcos fala a mesma coisa, mas de outro jeito, o Lucas já fala de outro jeito, o João não fala. Então, o que tem? Porque, por exemplo,
Quando chega o leproso para Jesus, o Marcos narra de forma sucinta: Jesus recebeu o leproso, curou. Mas Mateus já fala assim: Jesus, profundamente compadecido. Opa! Então, peraí. Tem um trem diferente aqui. Então você vai encontrando as pérolas para você ir aprendendo. Isso é correlacionar. Um texto que fala de fé, uma ideia de fé. Qual outro texto que fala de fé? Você pode usar também comentários, livros sobre assuntos específicos para ajudar você na interpretação e na aplicação. E aí que a aplicação que é: o que isso que eu aprendi aqui tem a ver com a minha vida? Antes de você... O que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu posso aplicar isso no meu viver diário? Depois você pode também memorizar, decorar versículo. Nós citamos aqui Romanos 12, 1 e 2. Boa parte das pessoas sabem, né? Eu decorei esse versículo em 1981. Esses 2 versículos aí. O meu discipulado, eu tinha que decorar 10 versículos por semana. Aí chegava na quarta-feira, no dia de discipulado, o discipulador dava uma folha branca para cada um, em branco. Bota aí seus versículos, sem olhar para a Bíblia. E com o endereço. E ele falava assim: se uma pessoa convida você para ir na casa dela, mas não te dá endereço, como é que você vai acertar a casa? Então você precisa saber o endereço. Você precisa saber. Está na Bíblia, mas onde está na Bíblia? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Está na Bíblia. Mas aonde? De 1000 passará, em 10.000 não chegará. Onde é que está? Está na Bíblia. Não está. Então muita gente dá canelada bíblica. Né? Está na Bíblia mesmo? Aí, o pastor Ed, a voz do povo é a voz de Deus. Está na Bíblia, só se for na Bíblia. Então, a gente precisa saber o endereço. Memorizar é muito importante. Sabe por quê? Na hora H, como diria minha mãe, na hora H, você lembra essa hora H? Na hora H da tentação, da luta, do evangelismo, de uma resposta que precisa ser dada a uma questão do dia a dia, o Espírito Santo vai lembrar você na hora. Opa! Mas a Bíblia diz... memorizar. Guardo no coração a tua palavra para... muito bem. E compartilhar. O que é compartilhar, gente? Trocar ideia, informação, edificação mútua. Entendeu? Em vez de chamar, coisinha, vamos conversar aqui. Você viu a novela? Mas não gostei daquele nome não, está traindo a mulher. Gente, eu li um texto essa semana. O que você acha disso aqui que está escrito? Vamos compartilhar. Neste compartilhar, a compreensão. Não é discutir opinião. É compartilhar. Poxa, eu entendi isso. Será que é isso mesmo que eu entendi? O que você acha? Vamos tentar. Não sei, mas nós vamos estudar isso aqui e depois nós vamos compartilhar. É a edificação mútua, gente. E o Espírito Santo gosta disso, e ele vem participar. Ele não gosta de novela. Novela ele não sabe nada. Né? Ana Maria Braga não sabe nada de receita. O Espírito Santo não entende esses negócios, não. Agora, quando os crentes começam a conversar sobre a Bíblia, sobre as coisas eternas, o Espírito Santo gosta. E ele vem trazer iluminação e participar com entendimento. E aquilo vai ganhando o quê? Consistência.
E quanto mais você amadurece, mais Deus vai te dando sustância. Porque o mantimento sólido, né, Marcão? Marcão é do mantimento sólido. Não é para criança. Não pega uma criancinha de 2 anos de idade, dá uma feijoada, velho. Aquela feijoada que tem até tábua de chiqueiro, já viu? O cheiro do porco vem, a pele, já vem o cabelinho do porco. Aquela completa, feijoada completa. É hoje. Hein, velho? Não dá. Gerrão, não pode. O menino, tadinho, se ele comer um negócio desse, vai ter problema. Agora, para nós não, nós já somos maduros, já. Feijoada completa. Então, quanto mais você amadurece, mais Deus vai te dando. Olha, Deus não vai te dar coisas novas se as, entre aspas, velhas, não foram compreendidas e aplicadas. Porque se nós não valorizamos, Deus valoriza muito a palavra dele. Então isso é importante. Mas essa é a questão da doutrina que depende da gente. Há um outro aspecto que é a revelação. E isso não depende da gente. Não é esforço. É graça. Está além da habilidade humana. O Espírito Santo traz revelação, iluminação, para que você entenda, compreenda, não aqui, mas aqui. Olha o que diz aí, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 2,13. Paulo está falando sobre isso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos... Paulo está falando dele e dos amigos dele. Nós já adquirimos essa mente, pela vivência e pela revelação de Deus na nossa vida. Ele fala sobre isso também em Efésios, quando ele ora pelos irmãos de Éfeso, lá no capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo poder. Olha, Paulo está orando, irmão. Então nós precisamos orar por nós e pelos outros, para que Deus traga discernimento, entendimento espiritual, para que o Senhor descortine, para que nos dê capacidade de entender as coisas espirituais. Isso é maravilhoso. Já aconteceu comigo 3 vezes, de ser convidado para pregar evangelisticamente, e só uma criança de 8, 9 anos vinha à frente aceitando Jesus, chorando.
Impressionante. O que essa criança entendeu? A primeira eu fiquei assim, puxa vida. Será que esse menino entendeu? Mas eu estava acreditando em mim. Será que eu fui capaz de falar? Aí o Espírito falando, bobão, para com isso, você é bobo. Você acha que você tem essa capacidade? Orelha seca. Quem deu ela entendimento do que você falou foi eu. E a pessoa ficou firme, está lá, está crente, adolescente, cheio de Deus, aleluia. Já aconteceu 3 vezes comigo. Falei, Jesus, nem um adulto, esses adultos. Meu Jesus, estou ruim demais. Uma criança. Maravilha, né? O Espírito Santo faz essas coisas. Se ele não revelar, não há entendimento espiritual. Colossenses 1,9, ele também ora. Paulo ora para que os irmãos tenham essa compreensão espiritual. Sejam dotados desse conhecimento espiritual, dessa revelação. Por quê? Porque o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu posso até me lembrar. Mas o que é revelado, fica. E eu aprendo com isso. Então nós precisamos orar, antes de ler a Bíblia, pedir a Deus revelação. E é preciso ter o coração disposto a aplicar, a praticar a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, fala, não sejais pessoas que não praticam, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas operante praticante. Porque quem não pratica é como uma pessoa que se olhou no espelho e logo se esquece da sua fisionomia. Precisa olhar de novo. Então, é muito importante que a palavra seja lida, estudada, desejada, recebida, acolhida no nosso coração. Isso é ter terra boa, gente. Coração, terra boa. Que a semente divina é plantada e ela frutifica a 30, 60, 100 por 1. Eu gosto, quando eu não estou pregando, não estou ali, você pode ver que eu estou com uma canetinha na mão. Não é só para anotar as caneladas bíblicas, não. Não, Deus está falando comigo. E depois, na segunda-feira, eu vou dar uma olhada. Jesus, bacana. Vou meditar naquilo. Porque Deus está falando, a palavra está falando. O cara pode ser ruim, está aqui igual eu sou. Mas a palavra está sendo ministrada. Alguma coisa, se eu tiver com o coração aberto, o Espírito Santo pode falar. Ele pode até estar falando uma coisa e o Espírito Santo falar outra. Eu entender outra coisa. O Espírito Santo me dá uma palavra de revelação, às vezes numa letra de uma música. Então, por isso que eu fico ligado, eu aprendi isso. Meu discipulador, ó, não distrai não. A mente da gente é muito, sem bobear. Então, tem coisa que eu já ouvi 410 vezes. Eu tenho alegria de sentar e ouvir. Uma pessoa que às vezes tem muito menos maturidade, conhecimento, sento e ouço. Qual o problema? Sabe uma das coisas que os crentes perdem, e o diabo é muito astuto, eu acho que essa é uma questão de engano. Eles perdem o coração ensinável. E é terrível você lidar com uma pessoa que não é ensinável, não é? Satisfeita, eu sei. Não tem pessoa, eu já sei de tudo. Não sabe não, Zé. Você acha que sabe. Né? Aquele que pensa que está em pé, fica ligado, velho.
Deus pode falar com você de novo a mesma coisa. Paulo usa nas suas cartas uma palavra chamada didaquê, que é o ensino por repetição. E tem um momento que ele fala assim, não fica bravo de eu ensinar as mesmas coisas, não, porque é para a vossa edificação. Entendeu? Então, se Deus está falando, é porque Ele quer falar de novo. Não perca o coração ensinável. Venha com expectativa. Escreva aquilo que Deus falou com você. Medite. Se o pastor der uma canelada, anote. Depois pergunta, que é esse negócio aqui, pastor? Todo culto tem 2 ou 3 me cercando aí. Mas trem aqui, esse texto... bom, uns mandam e-mail. Aquilo que o senhor falou, discordei. Porque eu pensava assim. Amém. Então vamos conversar. De repente eu estou errado mesmo. Vamos conversar. Isso é bom, isso é edificante. E aí aprendo com as pessoas. Nós temos que ter esse coração, gente. Ensinável. E isso é muito bom. Porque isso permite ao Espírito Santo avivar, reavivar, ministrar coisas novas. Porque Deus usa as coisas que não são, né? Então Ele usa. De onde você menos espera. Eu já tomei cada cacetada que vocês nem imaginam. O cara começou a pregar. Falei, meu Deus do céu, onde vai esse trem? Aqui a vontade de ir embora. Falei, ei, Jesus. E o homem está batendo Bíblia. Meu Deus do céu. De repente, velho, cai um negócio sobre o povo, uma choradeira. Quebrantamento geral. Toma, isso. E Deus falava comigo, eu faço do jeito que eu quero e através de quem eu quero. Você perdeu a bênção. Toma. Vai. Ué. Hoje Deus usou a mula, não usou? O cara não quis ouvir, velho. Não quis ver o anjo, o garruino. Ô, velho, é o anjo. Sentou a pua na mula. E Deus usou a mula, não vai usar essa... Deus usa, gente. Se Ele estiver sendo um canal limpo, Deus pode usar para te abençoar, para te edificar, para te relembrar, para firmar. Amém, amados? E a palavra precisa ser aplicada, porque quem não pratica engana-se a si mesmo. Não só é iludido, como ilude muita gente. Né? Na hora que você vai medir, não dá uma colher de gordura. Não sai nada. Quem não pratica não aprende, gente. Não aprende. Não é verdade? Você só sabe aquilo que você aplicou na sua vida. E o Tiago diz que quem pratica é bem-sucedido em tudo que faz. Né? Será feliz em tudo que fizer. Tiago 1:25. O Salmo 1 fala sobre isso, né? Salmo 1. Vamos repetir? Bem-aventurado o homem que não anda... Antes, o seu prazer. E na sua lei, de dia e de noite, pois será plantada junto às correntes das águas, na estação própria.
e suas folhas não caem, não murcham, e na estação própria dará o seu fruto. Não são assim os ímpios. Aleluia! Tudo que você fizer, meu irmão, vai estar de acordo com a vontade de Deus, porque vai ser um padrão bíblico. E tudo que é feito segundo a vontade de Deus tem a bênção de Deus. Não é que tudo que eu fizer vai dar certo, gente. É porque você medita e acaba fazendo aquilo que aos olhos de Deus é certo. É a vontade de Deus. E aí tem a bênção de Deus. Porque tem gente que interpreta isso assim: tudo que eu fizer vai dar certo, porque eu estou lendo a Bíblia. Aí vai lá, cara, compra o carro, sai com a Bíblia desse tamanho. Não, porque Jesus disse que vai me dar um carro. Ainda chama a gente para orar. Olha o presente que Deus deu. Fala, traz a Bíblia, o carnê desse tamanho. 68 vezes. Deixa eu ver a prestação, meu filho. 1.200. Você ganha quanto? 890. Ah, Deus vai... Ó, isso é besteira. Você aprende a ler a Bíblia. Vai orar. Ah, não, porque se eu não pagar, fica para o anticristo. Olha aí, ó. Cuidado. Cuidado. Então, queridos, atitude para com Jesus. Segui-lo, permanecer na palavra. Eu tenho uma inveja santa de uma igreja. Você tem inveja santa, Zazo? De vez em quando tem umas invejas santas. Essa igreja aqui, ó, os Tessalonicenses, vamos terminar, vou lendo isso aqui. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, diz assim: damos sempre graças a Deus, verso 2 do capítulo 1, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também na Acaia e também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu leio isso aqui com inveja santa. Ô Jesus, eu queria que nossa igreja fosse assim, começar de mim. E essa tem sido a minha oração há muitos anos. Há pelo menos uns 10 anos eu oro nesse texto aqui. Senhor, dá que sejamos operosos na fé, abnegados no amor, firmados na esperança. Que a palavra repercuta de nós. Já pensou, gente? Que coisa linda isso aqui. Não é avivamento? Igreja é substância, gente. A palavra foi implantada neles. E olha quem está falando. O Paulo está dizendo, não tem necessidade de acrescentar nada. Então, nós não vamos pregar hoje, nós vamos ler a Bíblia, e nós vamos orar, e louvar, e celebrar,
E se alguém tem um testemunho, vem à frente, né? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem palavra de sabedoria. Porque não tem mais nada que acrescentar, pastor. Exceto aos novos na fé, que nós vamos doutrinar. Mas cada um já faz isso no seu discipulado. Entendeu? Aleluia. Hein? Quero convidar você, primeiro, a ser parte disso aqui. Quero desafiar você. Segundo, a orar comigo a respeito disso. Que sejamos uma igreja apegada à palavra. Entendeu? Bem, irmão? Uma igreja, tem alguns irmãos que dizem que aqui é difícil pregar. É difícil pregar lá tem um povo chato. Fala, não é difícil pregar, não. O povo lá só não engole canelada. Se começar a bater bilha, não tiver o que falar, turma. Lá tem gente que pensa, que estuda. Graças a Deus, o povo lá é santo, abençoado, maduro. Então, não é qualquer xelabaxé que vai chegar lá e vai achar que... Porque eu também sou assim. Se a pessoa tem o que dizer, gente, 1 hora é pouco. Se ela não tem o que dizer, 5 minutos já é muito. Né? Então, mas essa igreja aqui, ela não é difícil para pregar. Ela é uma igreja que está buscando em Deus a palavra, o conhecimento da palavra. Ela tem sede da palavra. E a palavra limpa para crescimento, para testemunho, para enriquecimento da fé. Amém, amados? Então vamos orar para que sejamos assim, em nome de Jesus. Quero estimular, encorajar você. Olha, leve a palavra de Deus a sério. Medita, leia. Se você não sabe, tem dúvida, procure aqui o pastor Helmut, o pastor Éder. Eles sabem tudo. Os caras são fera. Eles vão te ajudar. Tem muita gente aí, gente boa, crente, com entendimento. Eduardo, Marcão, um monte de gente aí. Miltinho, meu presbítero de plantão, Alex e tantos outros aqui que eu não sei o nome, mas que são gente que conhece a Escritura. Eduardão aqui, ó, meu companheiro velho. E ele tem umas pérolas boas, que ele traduz do inglês aí uns comentários, vem só sustância. Então a gente compartilha, Gerrão e tantos outros aqui, para que a gente possa promover a edificação de uns aos outros. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deixa eu fazer uma perguntinha. Responde só para você e para Deus, tá? Como está a sua vida devocional? Dia a dia. Está belezinha? Você tem parado meia horinha para Deus falar com você? Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Pois assim diz o Senhor. Deus tem segredos que serão revelados no altar da devoção. Se você for uma pessoa indisciplinada igual eu, quer dizer que a gente pode ser disciplinado. Eu me tornei disciplinado pela graça de Deus. Era ruim com esse negócio de horário, meu Deus, esqueci. Hoje eu estou assim, ó, igual um reloginho. Todo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, meu cantinho santo, eu vou lá bater na porta do Senhor. Senhor, estou aqui, vou ler a tua palavra, estou aqui para estar com o Senhor de forma única, exclusiva, ao seu dispor. Fala comigo.
Me ajuda a orar como eu devo, por quem eu devo. Fala comigo através da tua palavra. Eu já li esse texto aqui 1000 vezes, Senhor, mas eu quero entender. Fala comigo, me fortalece, me renova, me aviva. Não deixa eu perder a chama da paixão pela tua palavra. Não deixa esfriar esse amor dentro de mim, não. São tantos compromissos, tantas lutas. Mas isso tem coisa que a gente faz porque a gente precisa, gente. Porque é necessidade, porque é importante. Não é porque a gente quer, nem porque a gente sente, né? Tem coisa que a gente faz porque às vezes nós temos prazer. Mas tem coisa que a gente faz porque quando falta o prazer, faz por disciplina, hábito. Boa parte dos crentes que estão frios e afastados do Evangelho, inoperantes, é porque negociaram a sua vida devocional. Leitura, estudo, meditação, oração, na presença de Deus. Firmes propósitos, sabe? No Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Aleluia. Há uma manifestação especial para aqueles que amam a palavra do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos, renovasse esse compromisso com você, com a palavra de Deus, com o próprio Senhor, que te ama, que tem saudade, que te quer te abraçar, quer te acolher, quer te ensinar, quer te inspirar, quer te ungir, quer gerar ministérios, quer acrescentar dons, revelação, conhecimento espiritual, maturidade, poder. Fala com o Senhor. Que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama
e me manifestarei a Ele. Senhor Deus, nós te amamos. Amamos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Queremos dizer nessa manhã, Pai, como Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedimos graça, força, zelo. Aviva em nós, Pai. Não deixa nada sufocar, nada, Pai, Senhor, apagar, diminuir a chama pela Tua palavra no nosso coração. Nós queremos, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, Pai, o Senhor falando e o coração deles ardia. Nós queremos que o nosso coração volte a arder, Pai. Amém. Pela Tua palavra. Fala com cada um, Deus. Traz revelação, traz entendimento espiritual, dá experiências com a Tua palavra, com o poder da Tua palavra, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nós queremos nos colocar no Teu altar nesta manhã e Te agradecer pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por poder entender, Pai, hoje, por causa de Jesus, da graça de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse milagre. Nós Te louvamos por isso. E agora, Pai, leva cada um debaixo da Tua paz, debaixo da graça do Senhor, debaixo do amor do Senhor, da instrução do Espírito Santo, Pai, para uma semana de vitória, para uma semana de fruto, de novidade de vida, Pai, para uma semana, Senhor, de revelação, de palavras rema, Senhor, para cada um, Pai. Como é bom quando a gente ouve e percebe, experimenta, dizendo: o Senhor falou comigo. Muito obrigado, Senhor. Dá esta bênção a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.